Bom dia, pessoal. E aí, como vocês estão? Tudo bem? Como é que passaram essas férias adiantadas aí, isolados? Espero que sim, hein? Espero também que tenham assistido a bons filmes, a boas séries, feito leituras. Enfim, espero que estejam preparados também para essa volta, para esse novo jeito da gente se comunicar. Em alguns momentos, essa videoaula gravada, em outros momentos, quem sabe, uma conferência ao vivo, e assim nós vamos caminhando e sempre estudando. A história não para, lembra disso, a história não para. Quando vocês chegarem no nono ano, no terceiro ano do ensino médio, é, provavelmente vocês vão estar estudando este momento que nós estamos vivendo agora. Bom, para retomar os nossos estudos históricos, nós começaremos o grupo 3, agora com as reformas religiosas. Bom, vamos lembrar. Então, nós estudamos toda aquela passagem da Idade Média para uma Idade Moderna, em que a figura do rei se fortalece. Nós estudamos a burguesia surgindo, aquela classe que faz comércio, aquela classe que é dona de bancos, começa a fazer empréstimos, começa a guardar o dinheiro em um ponto e te devolver no outro, como se fosse uma espécie de depósito e saque. Então, essa mudança social, essas mudanças sociais, essas mudanças políticas, até mesmo espaciais, lembrem do renascimento comercial e urbano, que as cidades voltam a ter mais gente, o campo perde pessoas para as cidades. Então lembrem-se desses fatores. Pensando nisso, a religião também vai mudar. Aquela igreja católica que comandava tudo também vai sofrer mudanças. Por quê? Vamos pensar em alguns quesitos. Essa igreja católica, como funcionava? Bom, se fôssemos a uma missa, as roupas elas cobriam boa parte do corpo, inclusive cobertura de cabelos das mulheres, ah, talvez até um véu. O padre de costas para as pessoas, de frente para o altar e rezando em latim. Então imagine você numa igreja, ouvindo, assistindo a uma missa que você não entende o que o padre está falando. Se com sorte você souber ler, a Bíblia também não era traduzida para todas as línguas. Então vamos pensar na Inglaterra, século XII, XIII, XIV, enfim. As traduções, não existia uma ampla tradução. Sequer uma ampla publicação de documentos existia, não tinha. Até porque a imprensa não tinha. A prensa ela foi criada nesse momento que nós estamos trabalhando agora. Nós estamos aqui, portanto, século XIV, século XV, né? Desculpe. Século XV, então nós estamos falando de 1400, 1500, 1400, essa passagem. E a prensa, a publicação de documentos, ela começa a acontecer neste momento, uma maior escala nas cópias, e outras questões também vão surgir nesse momento para mudar um pouquinho, que o povo começa a pensar por que a igreja age assim. Por exemplo, neste momento, a igreja cobrava as indulgências. Não cobrava, mas vendia. O que é uma indulgência? Vamos pensar que você cometa um pecado. E para ter a salvação, claro, tem toda a questão de sempre frequentar as missas, fazer boas ações, orar, mas a igreja permitia que você comprasse uma indulgência, ou seja, comprasse a salvação. Por quê? Acreditava-se, e obviamente ainda existe essa crença, no purgatório. Essa ideia de purgatório, de algo que está no meio, que não é nem a salvação, mas também não é a condenação. Você está ali para ficar um tempo, para pagar os seus pecados, não se sabe quanto tempo. Essa ideia ela vem lá do Santo Agostinho, do Agostinho de Hipona, lá no final do Império Romano do Ocidente, em 300 depois de Cristo, e ela é validada pela Igreja Católica no século XII.
E essa ideia de purgatório, de ficar ali pagando pelos seus pecados, em sofrimento, ela não é muito agradável. Então a igreja vendia a indulgência, que é justamente a sua salvação desse purgatório. Você vai direto para a sua salvação eterna. E mais do que isso, as indulgências também poderiam ser vendidas para um parente seu. Vamos pensar que um parente seu tenha falecido, você poderia comprar uma indulgência, poderia comprar a salvação para esse seu parente. Então era um comércio de salvação. Isso começa a incomodar algumas pessoas, inclusive de dentro da igreja. Tá? Vamos pensar que nesse período boa parte dos estudiosos eram vinculados à própria igreja e mesmo parte desses estudiosos começaram a se incomodar com essas questões. Por que não popularizar a Bíblia e até mesmo uma missa? Traduzir a Bíblia para que as pessoas leiam? Por que vender indulgências? Esse dinheiro vai para Deus? Então era uma situação que começa a se complicar. Até mesmo cargos na igreja eram vendidos. Então vamos pensar que uma família rica ia lá e pagava um valor muito alto para que um dos seus membros fosse bispo. Essa pessoa ela tinha uma preparação religiosa para isso? Ela teve todo o estudo? Não. Então começa a ter pessoas que não necessariamente estão indo por uma vocação religiosa, mas sim por um status, para acumular mais riqueza ainda, para se usar de práticas da venda de indulgências ou até mesmo da venda das chamadas relíquias religiosas. Então era muito comum nesse período serem vendidos pedaços de madeira, prego enferrujado, lenços e tudo isso ser atribuído a algo de Jesus. Então, por exemplo, o pedaço de madeira é um fragmento da cruz de Jesus, a mesma coisa para o prego, a mesma coisa para o tecido. Então, pensemos que isso começa a acontecer, isso enriquece ainda mais a Igreja Católica, que tinha uma participação política também, além de toda essa participação social, e algumas pessoas vão se incomodar com essas questões. Por que isso? Por que esse enriquecimento da instituição igreja? E essa então é mais uma questão que começa a balançar a validação social da Igreja Católica. Bom, só para deixar claro, essa venda de cargos era chamada de simonia, vocês têm isso na página 153. Outras questões. A igreja era dona de muitas terras. Muitas vezes, quando uma pessoa morria, ela deixava parte dos seus bens como herança para a igreja. Então, uma fatia dos meus bens é para os meus filhos, outra fatia é para a igreja. Inclusive como uma tentativa de comprar indulgências. Então, essa é uma outra prática. A ideia do preço justo, a igreja propagava uma ideia de que a burguesia não devia lucrar na venda de produtos. Ela deveria apenas cobrar um preço justo, ou seja, cobrar o que custou aquele produto e não lucrar em cima. A burguesia já fala, opa, como assim? Eu não posso ter lucro. A burguesia vive de lucro, como ela não pode ter lucro? Mais uma contestação à Igreja Católica. A Igreja Católica tinha práticas muito fortes de repressão em alguns momentos. Por exemplo, a Santa Inquisição fazia algumas condenações por heresia. O que é uma heresia? É quando eu atento contra, eu vou contra um dogma da igreja. Então está lá que eu não posso, vamos fazer uma suposição aqui, eu não posso contestar que a Terra é plana. E eu faço essa contestação, eu vou ser inquirido pelo Tribunal da Santa Inquisição e eu posso sofrer por isso. Posso sofrer uma condenação até mesmo de morte. Algumas pessoas contestaram a Igreja Católica, essa estrutura da Igreja Católica. Nós temos 2 exemplos trazidos aqui pelo livro, desculpe, que é o John
Wycliffe, que vai fazer uma contestação principalmente contra a tradução da Bíblia. Ele até mesmo traduz a Bíblia para o inglês, e aí ele vai sofrer com a Santa Inquisição. E o Jan Hus, que também vai fazer essa tradução da Bíblia, também vai questionar dogmas da igreja, e ele foi condenado e foi morto pela Santa Inquisição. Muitas pessoas eram queimadas em praça pública. São questões que nós temos que entender que a igreja praticava e que não seriam mais aceitas nesse estado moderno, nessa sociedade moderna do século XV, do posterior século XVI e dessa nova organização social. Ok? Portanto, vamos pensar aqui em alguns motivos para essa contestação da igreja. São duas vertentes. O nosso livro foca muito na vertente política e econômica. Ou seja, o povo era explorado, já não tinha dinheiro, e era explorado pelas indulgências, por compra de relíquias, por doações à igreja, que deveriam fazer. A burguesia não poderia realizar lucro. O rei sofria com interferência política da igreja, tinha muitas posses da igreja em seu país, então o rei queria tomar essas posses da igreja, o rei queria colocar a sua mão em toda a ordenação política. Então perceba, o rei também tinha interesses. A nobreza também estava interessada na igreja perder um pouco de seu controle. Então vamos pensar em todas essas questões que envolvem o financeiro. Da nobreza querer parar de pagar impostos, da burguesia tributos para a igreja, da burguesia querer realizar lucro, também não ter que ficar pagando para a igreja, do povo e do rei. Então, essa é uma questão que está muito enfocada, que está com muito foco no nosso livro, e ela merece muita atenção de fato, mas também não se esqueçam da própria questão religiosa em si. Então, essa organização da Igreja Católica, essa forma de atuar, talvez também não fosse mais tanto aceita assim na sociedade. O povo queria ter mais acesso, queria poder ler a Bíblia também, queria poder entender melhor o que estava acontecendo ali, não só aceitar, mas entender. E a igreja, por outro lado, não queria perder sua influência, não queria perder seus bens, queria continuar ditando arte, continuar ditando política, continuar ditando arquitetura. Então a igreja não queria, por um lado, não queria perder toda a sua influência, toda a sua riqueza, e boa parte dos setores sociais queria mudanças. Portanto, a partir disso, nas próximas aulas, nós estudaremos as reformas religiosas em si. Vamos ver algumas pessoas que lideraram, às vezes com intenção, às vezes por consequência, não necessariamente por intenção, mas que acabaram liderando, criando teorias que lideraram mudanças, reformas religiosas. Ok? Qualquer dúvida, vocês deixem na questão que está lá, se vocês têm alguma dúvida. Estou à disposição de vocês. Abraços de álcool em gel.